Boa noite a todos. Boa noite, Franquinho. Começando mais uma live nesse dia gelado. Boa noite a todos que estão entrando em mais esta live da Matra 12. Hoje com o nosso querido colega, juiz da Vara do Trabalho de Indaial, doutor Reinaldo Branco de Moraes. Boa noite, querido Franquinho. Boa noite, querida Patrícia, nossa diretora de comunicação social. Então o Reinaldo já está entrando. Vamos puxá-lo. Hoje teremos uma live muito interessante, eu acho que inédita. Olá, doutor Reinaldo. Olá, doutora Maria Beatriz, como vai? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que prazer em revê-lo, ainda que nesse mundo virtual, né? Pois é, os novos tempos impõem, né? Impõe, é verdade. O pessoal está entrando, Reinaldo. O pessoal tá curioso aí com esse assunto novo aí. Com esse teu filhote novo, esse Jump aí. O assunto é bem interessante, O sem assunto é dúvida nenhuma. interessante, olha, até o nosso corregedor aqui, ó. Sinta-se prestigiado aí. Boa noite, Amarildo. Ô, Maria, seja É. bem-vindo. E olha que o Amarildo seleciona a dedo as lives que ele assiste, sabe? Então, pode se sentir privilegiado. Sejam todos bem-vindos. Daniel está entrando. Boa noite, Daniel. Vamos esperar o pessoal chegar devagarinho. Como é que tá aí? Muito frio aí? Como é que tá o tempo? Tá. Época de inverno em Blumenau É não frio, como né? Lages, né? Mas É verdade. o frio também aparece. Saudades de Blumenau. Fui muito feliz em Blumenau. Quase 7 anos morando nessa cidade. 2 enchentes no currículo, já dá para se sentir meio blumenauense. Pois é, eu peguei a primeira de 83 e não fui mais embora daqui. Pois é, eu peguei a 2008 e 2011, que foi, Isso, né? Aquela 2008 foi aquela que teve deslizamento de terra, foi bem no Morro do Baú, foi bem triste, né? E também exato, o muito meu deslizamento. caçula, o Bernardo, é blumenauense, né? Então eu tenho uma lembrança para sempre de Blumenau. Aham, sem Nascido no dúvida. Hospital Santa Catarina. Boa noite a todos. Já vi o Leandro. Leandro, seja bem-vindo aqui prestigiando o papai. O Leandro é meu assistente aqui, qualquer Ah, é o teu coisa só. assessor para assuntos aleatórios, é isso? Exatamente. Ah, que bom. Patrícia Santana está aqui, e na pessoa da Patrícia eu já agradeço, né, a Matra, pelo convite, pelas lives que a Matra nos tem propiciado aqui, lives bastante interessantes e assuntos variados. E ao Kilzer, a Érica, vice-presidente, em especial a doutora Patrícia Santana, diretora de comunicação, o agradecimento de toda a comunidade jurídica aí, porque a Matra vem prestando um belo serviço, né, Reinaldo? Nesse Sem, tempo de sem dúvida nenhuma. lives, é onde a gente tem se encontrado para compartilhar conhecimentos, trocar experiências, né? E a gente vê que o prestígio está grande aqui no canal da Matra, no perfil da Matra. Que ótimo. Até É, porque a época impõe o compartilhar conhecimento dessa forma nova, né? é Que o verdade. novo normal é esse e, pelo É visto, isso. E vai pelo jeito perdurar por um tempo que vai não ficar, sabe exatamente vai até quando. ficar Mas um bom temos que tempo, né, acostumar. Reinaldo? Assim como as Exato. audiências de instrução, né, estão faladas, mas a gente vai ter, eu acho que um bom período aí de coisas virtuais. Então, temos que nos Sim, adaptar e por isso a importância do Jump, né, Reinaldo? também. Também. Também, né? Precisamos nos adaptar de todas as formas, até porque nós, da Justiça do Trabalho, estamos acostumados a essa ginástica sempre É que faz verdade. necessário, né? Essas novidades, né, Reinaldo? Eu digo, o ministro Luiz Felipe, quando esteve aqui, naquela live falando sobre o papel institucional da Justiça do Trabalho, ele disse: os juízes do trabalho são muito criativos,
né? Então, é tempo, essa pandemia exige criatividade, a gente tem que exercitar a nossa criatividade. Então, o maior exemplo está aqui, ó, o Jump hoje, a começar pelo batizado, pelo nome, que a gente vai entender de onde é que surgiu esse nome, né, Reinaldo? Né, Sem dúvida. não é o Jap, é o Jump. E assim vai. Reinaldo, a gente já está com quase, são 46 já, pessoas já nos assistindo, já é um bom número, né? Tem respeito a todos que entraram pontualmente. Estamos no horário, né? Já vou fazer a tua apresentação. Nosso querido colega Reinaldo Branco de Moraes, juiz do trabalho, da Vara do Trabalho de Indaial, lagiano, né? E aí tem a Patrícia, aí tem o Daniel, uma turma aí de Lages, marido da Valdete, pai do Leandro, da Sheila, Lilian, Ronaldo. Olha, o Reinaldo teve mais filhos do que eu, olha, isso aí é... 4 filhos, avô da fofa, né? Da Sofia, que completa 5 anos agora. Sofia, Natália. O que eu cismei que o nome dela? Nasceu em Natal, é Natália. Deve vir, a Sofia deve vir, né? Deve vir uma Sofia aí pela frente. Natália, que completa 5 anos agora em agosto e é fã desse vovô aí, né? Nosso convidado é bacharel em Direito pela FURB e foi embora para Blumenau porque não suportava o frio de Lages, né, Reinaldo? Segundo o que ele próprio me contou. E lá conheceu o amor da sua vida, Nadete. Começou a trabalhar no escritório de advocacia no 5º semestre de graduação e lá permaneceu num total de 9 anos, quando ingressou na magistratura na honrosa turma de dezembro de 93, junto com a Mina, Alexandre Ramos, Irno, o Biratã, né? Narbal. Narbal. Se esqueço o Narbal, ele me mata. Ele está em sessão, graças a Deus. Hélio Romero também. O Hélio Romero. Então, o Reinaldo é o nosso processualista mor, né? Daqui de Santa Catarina. Um colega colaborativo, dedicado, workaholic ao extremo. Adora uma madrugada, né, Reinaldo? Quantas conversas a gente trava de madrugada. Gostamos, né? Gostamos, Estudioso, nosso pé de valsa aqui, né? Tem baile, tem música, é o Reinaldo lá dançando. Todo mundo quer dançar com o Reinaldo. E ele é o rei de Indaial, como a gente fala, né? Um principado que ele adotou há muitos anos e de onde não sai. Quase 20 anos. Quantos anos? Quase 20 anos. Quase 20 Quase anos, 20. olha só. 2 décadas. Professor de Direito Processual Civil na FURB, na Matra 12 de Florianópolis, Itajaí, Joaçaba e em breve Rio do Sul, né? Uma parceria com a Unidade, um convênio da Matra 12 com a Unidade, por iniciativa do nosso colega Leonardo Fischer, para ocorrer a partir de agora, né? Do 2º semestre de 2020, isso, né, Reinaldo? Vamos ver se a pandemia permite. O curso já começou, né? Foi interrompido momentaneamente. Já começou. Agora em princípio, já. Exato. Também o Reinaldo foi um coordenador pedagógico da EJUD 12, no tempo em que eu tive a alegria de ser vice-diretora, junto com o desembargador Basilone como diretor, num período bastante frutífero, né, Reinaldo, que a nossa amizade se intensificou face aos diversos eventos da EJUD, que tinham a assinatura do Reinaldo na organização primorosa e na didática sempre de alto nível. Então, Reinaldo, seja muito bem-vindo, né? Consegui te trazer para o mundo das lives, inacreditável, nada como o poder de persuasão de uma juíza, né, de 26 anos de sala de audiência. Consegui fazer com que o Reinaldo criasse o perfil no Instagram, se animasse, olha quantas lives, Reinaldo, quando é que a gente vai fazer a nossa? Reinaldo, viu? Eu ganhei no grito. Pois é. Então, que alegria te apresentar esse mundo das lives, para falar de um assunto que tu gostas tanto, que é o julgamento antecipado parcial de mérito, né, ou a sentença em capítulos, né, que a gente vai dissecar mais. Seja muito bem-vindo, Reinaldo. A palavra é tua para essas primeiras considerações. Beatriz, muito obrigado primeiro pelo convite que foi formulado no mês passado, mas eu não tive condições de atender, mas havia prometido que início de junho nós voltaríamos a conversar. E, de fato, o fizemos, tanto que hoje, já no dia 9 de junho de 2020, e é sempre bom constar a data, porque nunca se sabe o dia de amanhã, pode vir uma alteração legislativa, né? E isso acaba comprometendo muitas temáticas daquilo que estamos a abordar. Portaria, é verdade.
Exato. Então, muito obrigado pelo convite. Como disseste, é a minha primeira live. Felizmente dormi bem a noite passada. Acho que já estou acostumado um pouco com esses eventos, em razão de tudo que temos vivenciado e presenciado na nossa EJUDE 12, por ocasião dos eventos, né? Sempre, vez ou outra, algum assunto a palestrar. Na administração passada da EJUDE 12, eu, você e o Basilone, como vários outros colegas, né, estiveram à frente da administração, então tivemos um contato muito direto e intenso em toda a organização. Infelizmente passamos, né, agora aos colegas Passamos o bastão, né? que vieram lá, a Tereza, desembargadora Tereza, né, a Desirê, né, estão comandando junto com outros colegas lá, nossa querida EJUDE 12. Aproveito para agradecer a Matra 12, que nos cede esse espaço, né, para que possamos abordar esse assunto tão importante. Novo, porque foi trazido pelo CPC de 2015, que tem pouco mais de 4 anos de vigência. Mas, em termos de prática, é muito mais novo ainda, porque a sua implementação, agora que nós estamos começando a abordá-lo, a vivenciá-lo. Eu imagino que tu tenha sido o primeiro, né, Reinaldo? Acho que pioneiro. A gente não sabe, pelo menos, de outro colega que tenha utilizado na esfera trabalhista, né? Eu até fiz contato com alguns colegas da área jurídica, informando da live, e até porque o assunto é muito interessante, sem dúvida. Sim. E aproveitei para questionar se os colegas desses outros regionais, algum deles saberia informar quanto ao JAMP dentro do PJE. Sim. Se alguém tinha feito, ninguém soube dizer. Talvez tenha sido o primeiro, mas isso nós vamos abordar mais adiante. Deixa eu só, Beatriz, agradecer também aos colegas Daniel Lisboa e Luiz Fernando Silva Carvalho, nossos juízes também aqui do TRT 12. Daniel está aí. Porque em evento que tivemos na última semana de abril e que durou todo o mês de maio, nós abordamos na EJUDE 12, em razão do ciclo de debates jurídicos, impactos da pandemia da Covid-19 nas relações de trabalho e temas afins. Nós gravamos vídeos sobre as questões processuais, nós três, e o primeiro vídeo do primeiro painel, dos 5 painéis desse ciclo, nós abordamos essa situação do JAMP. E o nome saiu meio de consenso entre nós três. Até é importante dizer, Reinaldo, que este ciclo, para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, a Escola Judicial do TRT de Santa Catarina, EJUDE 12, fez um ciclo jurídico de debates relacionados à pandemia, várias questões jurídicas, né? Que o doutor Reinaldo fez menção, junto com o doutor Daniel e com o doutor Luiz Fernando, participaram do módulo sobre aspectos processuais, né? Das medidas provisórias, da legislação de emergência. Estes vídeos estão disponíveis na página da EJUDE 12, além destes outros tantos, vale a pena verificar, na página da EJUDE 12 no YouTube. Então, já começando, Reinaldo, antes da gente começar aqui a adentrarmos o assunto da noite, eu tenho uma curiosidade, eu quero saber como é que surgiu esse teu amor aí pelo processo civil e na sequência pelo processo do trabalho. Isso é da época da faculdade, foi posteriormente? Fala um pouquinho aí para nós. Na verdade, foi desde a graduação, Beatriz. Até porque eu tive excelentes professores no direito processual civil, como Gildo Kutme, Eládio Rocha, Haroldo Parse, todos, à época, juízes estaduais. Alguns depois se tornaram desembargadores, outros acabaram se aposentando antes disso. E o professor Haroldo Parse é advogado, militante ainda aqui né? em Blumenau. E a didática de todos eles em expor os temas de cunho processual e a forma de alertar a todos os alunos. Todas as matérias são importantes, mas não adianta você saber, e muito bem, o direito material, se um problema de cunho processual vier a obstar o exame do mérito daquele pedido no processo. Então, dê importância ao direito processual civil,
E, de fato, eu ouvi aquilo e, como gostei muito da didática também deles, isso é fundamental, né? Isso atrai muito Quando a o gente tem interesse um do bom aluno pela professor, disciplina. né? Então, então é de lá que vem o meu amor pelo direito processual, Já desde a da época da graduação. graduação. E, Reinaldo, assim, em termos de processo do trabalho, cuja aplicação é subsidiária no processo, né? O processo do trabalho tem aplicação subsidiária do CPC, por força do artigo 769. Eu queria que tu discorresse a respeito de algumas inovações que foram trazidas pelo CPC de 2015 para a área trabalhista. Pois é, Maria Beatriz, na época da vacância do CPC de 2015, eu recordo que nós tivemos um evento da EJUDE 12, Eu me lembro. em que nós apresentamos inúmeros enunciados a respeito dos vários dispositivos, trazendo novidades, e fora os debates que tivemos nos grupos temáticos para aprovação ou não do enunciado, com vista a levar a apreciação depois na plenária no dia seguinte, plenária que levou o dia todo. Sim. Começou, creio que às 9 horas da manhã, e às 17 horas eu recordo que tive que sair, porque teria um evento no Rio de Janeiro, que eu ia representar a Escola Judicial, e os debates continuaram. Então, nós passamos um dia estudando as novidades do CPC, e realmente são muitas, porque tantas são elas que o legislador sentiu a necessidade de editar um novo código. Não haveria como fazer mais uma mini-reforma dentre as várias mini-reformas que ocorreram durante as 4 décadas, né, de vigência do CPC de 1973, né, era o CPC, né? Quando a gente estudou era 1973, na faculdade. Exatamente. E aí, as nossas raízes em termos de direito processual civil, elas estão calcadas lá no CPC de 73. E vieram tantas novidades que viabilizaram ou obrigaram que jogássemos fora inúmeros conhecimentos que tínhamos, porque foram tantas as alterações que o impacto foi, de fato, muito grande. E os processos do trabalho, como dissesse o artigo 769, nas omissões na CLT, no campo do direito processual do trabalho, usamos o processo civil de forma subsidiária. E o artigo 15 do CPC acrescentou essa aplicação também de forma supletiva. E isso veio a coroar aquilo que a doutrina do processo de trabalho já dizia há muito tempo, ao interpretar o artigo 769 da CLT, que a omissão prevista nele não era só a omissão normativa, era também a axiológica, a ontológica, de forma que, mesmo tendo dispositivo atinente ao processo do trabalho, dispositivos outros, mais novos, mais recentes, do processo do direito processual comum. E aí não é só o processo civil, pode ser o processo penal também. Mas, enfim, qualquer dispositivo mais recente que desse mais efetividade ao processo de trabalho poderia ser trazido como de fato já estava ocorrendo antes mesmo da vigência do atual CPC. Mas se me perguntasse a respeito de algumas novidades, são inúmeras. São inúmeras. Num primeiro momento, o TST editou a Instrução Normativa número 39, de 2016. Tá? Instrução essa que entrou em vigor na mesma semana que entraria em vigor o CPC. Na verdade, entrou em vigor né, antes da própria vigência do CPC, mas foi na mesma semana. E ali o TST, em quase 20 artigos aproximadamente, estabeleceu quais dispositivos seriam não aplicáveis, aplicáveis, aplicáveis com adaptações. E foi muito interessante que o TST tenha feito isso, porque senão nós teríamos enormes dificuldades no país inteiro a respeito de inúmeros institutos quanto à discussão da aplicação ou não. Um exemplo porque era só. muito extenso, Lembra demais. O CPC era muito extenso e eu me lembro que quando ela demorou para sair, né? Justamente como tu falaste, ela saiu na semana em que ia entrar e a gente já estava desesperado para saber o que era aplicado e o que não era, né? Já. E uma das novidades do CPC atual é o prazo em dias úteis. Sim. Né? Uma mudança completa de direcionamento, que antes se contava o prazo em dias corridos. Isso no processo de trabalho e no processo civil. E quando do
da leitura desse dispositivo, eu interpretei num primeiro momento que ele se aplicaria a nós por supletividade, porque não faria o menor sentido o advogado que atua em outros ramos do Poder Judiciário poder descansar o final de semana. Sim. E os prazos estarem fluindo aqui. Mas essa é uma novidade. O negócio jurídico processual é outra, que no primeiro momento o TST refutou, e agora, em razão da pandemia, o Corregedor-Geral do TST editou ato em que permite a adoção, inclusive como diz o nosso colega Antônio Humberto, o rito processual trabalhista emergencial agora, que podemos utilizar com adaptações, o artigo... O artigo 334 lá do CPC, a prova emprestada com disposição específica, as tutelas provisórias com um disciplinamento completamente novo, e mais voltado ao nosso tema de hoje, Maria Beatriz, a principiologia toda dos primeiros artigos do CPC. E dentre a principiologia que ali consta, os artigos 4º e 6º, que tem relação direta com o nosso tema de hoje, o JUMP. O artigo 4º estabelece que a parte tem o direito a julgamento integral da decisão de mérito, em prazo razoável, incluída a atividade satisfativa. E o artigo 6º praticamente repete essa situação, dizendo que os atores processuais precisam cooperar entre si para buscar essa decisão de mérito e ainda acrescenta de forma justa e efetiva. Nunca esteve tão vigente esse artigo, né, Reinaldo? Né? Em tempos de pandemia, né? Nunca falamos tanto do princípio da cooperação, né? Exatamente, cooperação em todos os sentidos. E a cooperação é de todos os atores. De todos os atores. Não é a cooperação só do juiz com o advogado, é do advogado com o juiz com as partes com advogados, do MPT, de todos que atuam no processo. Todos os partícipes do processo, Exatamente. E esse princípio da primazia da integral decisão de mérito, que tem o seu princípio matriz nesses dois artigos, no 4º e no 6º, no próprio código ele tem, no mínimo, mais 10 dispositivos, porque ali está o princípio gênero, tem mais 10 dispositivos tratando de espécies desse princípio. E uma dessas espécies é o JUMP, que nós vamos tratar hoje. Tá, então já entrando no JUMP, Reinaldo, eu sei que tu já antecipaste, dizendo que tu, o doutor Luiz Fernando e o doutor Daniel foram os pais da criança, né? Do símbolo do nome, JUMP, né? Do nome, não do então, instituto. Vamos lá. O que é o JUMP, né? Que instituto processual é esse, em breves linhas? E por que JUMP, né? Onde está previsto e por que o JUMP surgiu? Vamos lá. Ok. Primeiro, por que JUMP? O nome, julgamento antecipado parcial do mérito. Nós só invertemos as letras M e P. Por questão de sonoridade. Em inglês, né? Como Narbal quis dizer. Nada. Nada. Na verdade, é uma sigla para não ter que repetir o nome por inteiro, julgamento antecipado parcial do mérito. Né? Então, ela é uma sigla imprópria e por questão de sonoridade ela foi escolhida, e assim foi batizado, e a nomenclatura já pegou entre nós, colegas aqui do Estado, e certamente vai ser adotada daqui para frente. Mesmo porque seria muita cacofonia o JAPME, né? JAPME. Fica muito difícil de pronunciar e vai... Né? Eu estava tentando fazer o JAPME, parece uma palavra japonesa, JAPME não dá. O JUMP é mais simpático, realmente. Exato. E é importante lembrar, Maria Beatriz, que a doutrina, na vigência do CPC de 73, já discutia que não fazia o menor sentido o juiz ter que aguardar para, em uma decisão única, que seria a sentença final, analisar todos os pedidos quanto ao mérito, se alguns pedidos em relação ao mérito já estavam aptos, já estavam maduros para ser julgados. Por que não poderia haver esse fracionamento no julgamento? E exatamente em razão desses debates doutrinários, por ocasião do projeto de lei
que depois se tornou o novo CPC, essa temática veio à tona. E aí havia duas posições a abordar o tema. Havia consenso que precisava ser modificado o que estava no CPC anterior, no sentido de sentença uma única para julgar todos os pedidos em um mesmo momento. Já era consenso que o fracionamento era necessário. Ou seja, aqueles pedidos maduros, que não dependem mais de prova nenhuma, por que não são julgados de imediato? E aqueles que dependem ainda de outras provas aguardam e serão objeto de uma sentença final. Até esse propósito a Desirê comentou ali, né? Temos que dar efetividade ao processo do trabalho, é exatamente isso, né? Para isso veio o JAMP, né? E o JAMP, olha só, ele não veio dentro do processo de trabalho, ele veio dentro do processo civil. Sendo que no processo civil, a regra não é a cumulatividade de pedidos, como é no processo do trabalho. Claro, tá? Sim. Então eu até pedidos comentei... A a Z, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5, é só no processo de trabalho. Exatamente. Aí eu até comentei naqueles debates que eu, o Daniel e o Luiz Fernando tivemos, gravamos para a escola, e como tu disseste, estão disponíveis no YouTube. Eu até comentei na época que o Instituto tinha muito mais a feição do processo de trabalho do que do processo civil. Verdade. Pela cumulatividade de pedidos. Sim, ele é muito mais lógico, né, no processo do trabalho. Verdade. Até porque a regra no processo civil, a regra é um pedido. E eu sei disso porque eu vim da advocacia, advoguei lá, então tenho esse conhecimento de lá. E quando há mais de um pedido lá, normalmente são pedidos atrelados a um mesmo fato. Né? Como uma rescisão de contrato, acumulado com devolução do bem, mais uma multa, mais um dano moral. Né? Então lá não será de tanta aplicação, quer me parecer, como é para nós no processo de trabalho. Sim, e são pedidos acessórios ao principal, né? Normalmente. Às vezes, aqui sim. não, aqui a gente tem pedidos autônomos entre si. Exatamente. Né? Tá. Reinaldo, quando o JAMP pode ser utilizado? E aqui eu já emendo te perguntando, ele pode ser realizado de ofício pelo juízo ou ele necessita que a parte provoque a utilização pelo juiz? Ele pode ser utilizado nas hipóteses previstas em lei. O JAMP ele está no artigo 356 do CPC. Resumidamente, o que diz aquele dispositivo é: se houver revelia, se não houver necessidade de outras provas, ou se houver pedidos incontroversos ou parcela de pedidos incontroversos, resumidamente são essas as hipóteses, é cabível o JAMP. Por quê? Em todas essas hipóteses que eu comentei, não há necessidade de aguardar produção de qualquer outra prova, porque esses pedidos estão aptos, estão maduros ao exame. Sim. Então, a utilização se dá nessas hipóteses. Pode existir, Reinaldo, mais de um JAMP no processo? Ou tem uma limitação? Pode ter mais de um? Quantos? Infinitos JAMPs? Não tem previsão, não tem limitação legal. E como nós sabemos, considerando que no processo do trabalho a regra são vários pedidos, muitos completamente autônomos entre si, né? A quantidade de JAMPs ela é infinita. Durante o processo, por exemplo, na primeira audiência, o pedido 1, o demandado, na sua defesa, reconhece que deve, mas não paga porque não tem dinheiro e também não quer fazer acordo. O pedido 2, ele contesta, e aí depende de dilação probatória. O pedido 3, ele também contesta e depende de dilação probatória. Então, em relação ao pedido 1, é possível o JAMP. Após a audiência instrutória, o pedido 2 pode estar apto a
Travou, voltou, eu acho. Tá me vendo, Reinaldo? Tá Isso, ouvindo? tô Ele vendo, deu uma tô vendo. travadinha. Travou um pouquinho, então, É, então repito o que eu travou, estava mas falando. voltou. Era questão da Perfeito. conexão. Isso, Então, perfeito. No na caso de realidade, assim, ó, três. até é importante dizer que, Reinaldo, a Ângela, né, inclusive nossa colega Ângela Conrad, já está fazendo em relação àqueles temas, né, que estão sobrestados por causa de repercussão geral, os demais pedidos podem ser objeto do JUMP, né? A gente já tem colegas como a Ângela lá em Joaçaba já fazendo. Exatamente. Essas situações de pedidos que estão afetados em instâncias superiores, seja no âmbito de regionais, do TST ou mesmo no STF, e nos quais houve suspensão local ou nacional do exame deles, os outros pedidos do processo que não estão suspensos nem afetados, eles podem Que já estiverem ser, maduros, né? Se já maduros, exato, podem os ser objeto de maduros, julgamento. exatamente. Então, o Tá. JUMP serve também para essa finalidade. Outro dia, Reinaldo, a gente naquele debate do Antônio Humberto, né, promovido pela Enamate, sobre as audiências de instrução, o Antônio Humberto falou rapidamente e alguém comentou lá no chat, Falou. né? Ah, mas não é possível fazer o julgamento antecipado parcial de mérito porque o PJE não permite. E aí, Reinaldo, o PJE já permite, que a gente sabe, né, porque já está fazendo. E quando que ocorreu essa mudança aí? Fala para nós. Essa mudança veio na versão do PJE 2.5.2, que foi instalada no Regional Catarinense em fevereiro de 2020. Ou seja, recentíssimo, né? Recentíssimo. Até porque essa versão, salvo engano, ela foi instalada antes no TRT4 e em um outro regional do país. Eu acho que nós fomos o terceiro ou logo Sim, foi logo no em seguida. começo. Exatamente. E eu notei que tinha, quando da conclusão do processo ao magistrado, além do campo sentença, existia ao lado a nomenclatura sentença parcial. E aí, quando eu, o Luiz Fernando e o Daniel estávamos definindo os temas de cunho processual a abordar, eu comentei com eles que havia esse campo. E fiz contato com a uso do nosso tribunal, falei com o diretor de secretaria para ver o conhecimento que ele tinha também, era novidade para todos. Ninguém tinha se dado conta, ou quem se deu conta sabia que tinha aquele campo, mas não sabia, se clicasse ali, o que ocorreria dali para frente. Uhum. E a informação que eu tive da uso é que eles também não sabiam. O campo estava ali, até porque o PJE é nacional. Né? Ele não é local, ele não é de cada regional. A gente tem essa ele é do CNJ. Isso, né? Sim. Exato, é do CNJ, então. O campo existia. Logo, era possível, né, o julgamento antecipado parcial do mérito, que na área trabalhista é sentença parcial ou sentença em capítulo, mas o que iria acontecer dali para frente, só clicando ali, fazendo a primeira sentença para ver o que ia acontecer. Só o Reinaldo sabe. E aqui eu vou aproveitar já pegar um gancho da Karen Becker. Ela disse assim, ó, ela pediu para perguntar como é que faz esse fracionamento no PJE. Aí a gente já antecipa essa explicação para agora, Reinaldo. Explica aí para a nossa amiga Karen. Esse é o grande problema. O procedimento como um todo para a sentença parcial, ele não está completo no PJE. Existe o campo próprio, como eu disse, para a conclusão do processo com vista à sentença parcial. A sentença é proferida em um processo que continuará em relação aos pedidos que não serão objeto dessa sentença parcial. Então, ele continua na fase de conhecimento. E no curso desse processo, em fase de conhecimento, sai essa sentença parcial dos pedidos maduros. A recorribilidade é dentro do próprio processo. Mas o grande problema do JUMP no processo de trabalho no PJE reside nisso. Foi aberto o fluxo procedimental para a sentença parcial até ela. A partir dali, ou seja, se houver recurso, como fazer? Se não houver recurso e transitar em julgado, se a sentença for não liquidada, precisa primeiro liquidar. Se for liquidada,
já dá para executar. Mas como liquidar ou executar em um processo que está em fase de conhecimento quanto aos pedidos não maduros? Os E demais, aqui né? reside o grande problema procedimental do fluxo no PJE, porque não existe. E como eu expus na primeira sentença parcial que proferi, e até senti a necessidade de explicar o Instituto, Claro. e qual seria o procedimento na sequência, até porque não dá para usar o procedimento do CPC, Não dá para botar a situação prossiga é a um pouco secretaria. diversa, Não dá para dizer não dá, prossiga a secretaria. não dá, então na Prossiga a sentença, secretaria e entra de férias. Não dá. não dá. Então, na sentença parcial, já deixei claro às partes que se não existisse uma regulamentação pela corregedoria local ou pela corregedoria nacional, quando do trânsito em julgado, ou se houvesse RO, quando da interposição do RO, eu só tinha dois caminhos a adotar. Um, se não houvesse recurso, aquela sentença parcial transitaria em julgado. Eu cadastraria um novo processo com a classe processual cumprimento de sentença, que é exatamente essa a hipótese. Aquilo que transita em julgado, você cumpre, seja precisando liquidar antes ou indo direto para a execução, se já é liquidado. Mas você cumpre. Foi o que aconteceu nesse caso. Como não houve recurso, eu cadastrei o processo novo, determinei que a secretaria protocolizasse um novo processo com a classe judicial cumprimento de sentença, e aquele processo, sempre que você cadastra um processo nessa classe judicial, Maria Beatriz, cumprimento de sentença, o PJE vai te perguntar no primeiro despacho que você proferir lá, ou melhor, já no cadastramento desse processo, ele está vinculado a qual processo? Sim. Se é cumprimento de sentença, qual é o estar número do vinculado ao processo a que ele está vinculado. Aham. Exatamente. E quando o processo vem conclusos, ele vem concluso na fase de conhecimento. E você tem que proferir aquele despacho que o PJE obriga, considerando que esse processo está vinculado a outro, reconheça, dê uma decisão que está conexo e aqui a competência é tua. Porque onde houver foro, o juiz vai ter que dizer, veio para a minha vara, senão iria para outra vara. Olha só, olha a responsabilidade, né? Tá, então... Sim. E aí, Reinaldo, dessa decisão, né, tu já antecipasse, cabe recurso de imediato, né? Tu me disseste, claro, no teu caso não houve recurso, transitou em julgado. Mas essa recorribilidade pode ser diferida? A parte pode aguardar a decisão final para aí sim recorrer dessa parte do jump e da parte final? É interessante que, em se tratando de jump, nós somos obrigados a olhar, Beatriz, a previsão de onde ele veio, que é o CPC, e nós vamos ter que fazer as adaptações ao processo do trabalho, porque ele não está previsto dentro da CLT e não tem uma regulamentação específica. Tá? Tanto que o artigo 5º da Instrução Normativa 39 do TST reconhece como aplicável ao processo do trabalho o JAMP, o julgamento antecipado parcial do mérito, e o TST acrescenta nesse artigo 5º da resolução da Instrução Normativa 39 de 2016, que trata-se de sentença e o recurso é o ordinário e é de imediato. Então, o TST, nós sabemos que a instrução normativa do TST ela não é de cunho obrigatório, ela é de cunho orientativo, mas o TST já deu a linha de pensamento. Tá? E qual é a diferença que tem do JAMP lá do processo civil do nosso? Lá é decisão interlocutória, por vontade legislativa. O legislador não quis prever que no caso de decisão de mérito parcial, caso do JAMP, que haveria sentença, que seria sentença, esse pronunciamento do juiz e que o recurso seria por apelação. Ao contrário, lá no CPC, a definição de sentença é se do ato decisório não sobrar nenhum pedido a ser analisado, é sentença porque pôs fim à fase
do procedimento comum, que está no artigo 203, parágrafo 1º do CPC. E o parágrafo 2º define decisão interlocutória por exclusão. Todo ato decisório que não importar em fim a fase do procedimento comum é decisão interlocutória. E no caso específico do JAMP, né? lá cabe agravo de instrumento, e o agravo de instrumento, como sabemos, lá é protocolizado direto no tribunal. Sim. Então, olhe que o Instituto... E aqui, se a parte se vale, já que ela está utilizando o CPC, e ela se vale do agravo de instrumento, dá para receber pelo princípio da fungibilidade como recurso ordinário, se fosse recurso ordinário? O que tu pensas? Ou o princípio da fungibilidade, há muito tempo, desde o CPC passado, se admite a sua aplicação, né, em se tratando de recurso, mas a exigência da doutrina que havia antes, ela continua a existir. Os mesmos requisitos para o recebimento do recurso. Primeiro, a tempestividade. Não haveria problema que o nosso prazo de agravo de instrumento e de recurso ordinário é o mesmo, 8 dias. Tá? O requisito da tempestividade está preenchido. Okay. Mas os outros dois requisitos, a dúvida objetiva, ou seja, não pode ser uma dúvida só de quem está recorrendo, qualquer um teria essa dúvida, e também que não haja o erro grosseiro, fica difícil de reconhecer que que estariam presentes esses dois requisitos, porque a instrução normativa do TST já assentou isso, inclusive, antes do início da vigência do CPC. E quem atua na área do processo de trabalho não pode dizer, eu não conheço as instruções normativas do TST. Aliado a isso, quando do JAMP no processo do trabalho, e como se trata de uma sentença, lá vai constar condenação em custas, vai constar o depósito, o valor provisório da condenação, então não tem como dizer que... Claro, porque no agravo do instrumento não teria o depósito recursal que o recurso ordinário exige, né? As custas de depósito recursal ali, no caso. Então, cabendo o recurso ordinário na sequência, cabe à parte formar depositar, né? Efetuar o depósito recursal e efetuar o pagamento de custas em relação ao JAMP. E depois, quando da sentença final, que essa é a grande pergunta que eu vi várias pessoas perguntando aqui, no processo com o JAMP, tem outro depósito recursal? Em que valor, Reinaldo? Como é que se processa isso? Beatriz, em 2016, na semana anterior à entrada em vigência do CPC, eu participei do primeiro FNPT em Curitiba, Fórum Nacional de Processo do Trabalho. E o objetivo do fórum era estudar exatamente o CPC e no que ele seria aplicável ou não ao processo do trabalho. Existiram outras 4 edições desse Fórum Nacional de Processo do Trabalho, até que o ano passado ele foi unificado ao FPPT e surgiu daí um fórum único. Em todas as edições do FNPT, em grupos temáticos, houve aprovação de enunciado no sentido de, havendo um depósito na sentença parcial e sendo no teto, quando da sentença final, não tem outro depósito. Em uma edição, o enunciado era nesse sentido. Na edição seguinte, o enunciado é nesse sentido inverso, que cada sentença, seja parcial, seja a total, tem o seu depósito recursal, conforme a legislação vigente no momento do respectivo recurso. Detalhe, nenhum dos enunciados foi aprovado porque a exigência era de 2/3 para a aprovação e nunca se atingiu 2/3. Então é um tema extremamente polêmico, até porque não tem previsão legal específica para o processo de trabalho. Nós precisamos olhar o instituto que está sendo importado do processo civil, mas eu sempre tive muito clara a seguinte situação. No processo civil, a decisão de mérito parcial comporta agravo de instrumento. O agravo de instrumento é protocolizado no tribunal e existe preparo, que é o preparo das custas. E o processo continua. Quando sai a sentença, analisando os outros pedidos, a sentença final, se houver apelação, haverá o preparo da apelação também. Então,
Importando o Instituto de lá para cá, a única coisa que eu vejo de diferente é a recorribilidade, que é diferente porque para o TST se trata de sentença parcial e não de decisão interlocutória parcial, e cabe RO imediato, e existe um RO depois da sentença final. Então, eu não tenho a menor dúvida, pelo menos é a minha visão, mas há que se respeitar os entendimentos em contrário, a cada ato decisório, a recorribilidade deve ser exigida conforme a legislação vigente naquele momento. Ou seja, e se lá no processo civil... Um depósito recursal para cada sentença, seja a sentença do JUMP e a sentença depois das matérias remanescentes. Uma pergunta que foi feita aqui pela Andréa Passo, reproduzida pela minha querida colega Paola Krieger, que é advogada aqui em Florianópolis, é se já foi observado o teto do recurso ordinário, nessa primeira do JUMP, se depois, mesmo assim, tem que haver uma complementação ou se já está... Mas eu acho que tu já respondesse no sentido de que para cada sentença dessa tem que ter um depósito recursal respectivo, é isso? Isso, na minha linha de pensamento, a cada ato decisório é a exigência do preparo conforme o ramo do Poder Judiciário onde o JUMP será utilizado. E como eu disse, lá no processo civil haverá 2 preparos. O preparo do agravo de instrumento, para atacar a decisão de mérito parcial, e depois o preparo da apelação. Até porque a própria legislação processual civil já tem a previsão das isenções de preparo, seja a isenção total, no nosso caso da área trabalhista, né? A reforma trabalhista trouxe a dispensa total de depósito recursal em algumas situações, trouxe previsão de depósito recursal pela metade em outras. Então nós já temos, na minha visão, o instrumento próprio a definir se haverá ou não preparo na área trabalhista, sendo que o preparo nosso abrange tanto custas como depósito recursal. E, aliás, como bem sabemos, a natureza do depósito recursal é dúplice. Primeiro, para efeito de recebimento do recurso, sob pena de deserção. Segundo, garantia de futura execução. E o fato de ser utilizado o JUMP, em cada sentença parcial, olhando sob a ótica do processo de trabalho, existe condenação em custas, existe definição provisória de condenação e para quê? Para todos os fins e efeitos de qualquer sentença. Essa é a minha interpretação, mas respeito os entendimentos contrários no sentido de se no primeiro RO, aquele objeto da sentença parcial, atingiu o teto máximo, a outra interpretação seria, como se trata de um processo único, e atingido o teto máximo, haveria recurso sem depósito recursal. Mas detalhe, se for esse o entendimento, as custas, se no primeiro RO não atingiu aquele limite previsto no caput do 789, lá, 4 vezes o limite, elas precisam ser complementadas. Mas nós vamos debater, Beatriz, com certeza, durante muito tempo, este assunto e vários outros que o Instituto apresenta uma gama infinita de questionamentos que nós vamos ter que interpretar. Eu achei interessante aqui uma observação, Reinaldo, da Lilian Gray. Ela fala assim, até porque se o reclamante teria faculdade de ajuizar um processo para cada pedido, e assim sendo, o reclamado teria que fazer um depósito recursal em cada processo. É uma linha consentânea com o que tu defendes, né? Realmente, que se são 2 processos distintos, 2 decisões de mérito distintas, né? Caberia, mas eu, como tu, eu penso que a gente vai ter, acho que muita discussão ainda em relação a isso. Prosseguindo, Reinaldo, aqui, pessoal, a gente tem mais 5 minutinhos e eu vou derrubar a live, que eu já combinei com o Reinaldo. A gente está nem na metade, Reinaldo, das perguntas que a gente não, mas nós já adiantamos vários assuntos. Eu te falei, Então, a gente vai até 21h20, mais ou menos, eu derrubo a live. Pessoal, permaneça, porque tem muita coisa ainda para a gente debater aqui. A live está muito boa. Reinaldo, cabe execução provisória dessa sentença parcial? E como é que ela se processa? Em autos apartados? Em relação à execução provisória,
da sentença parcial no processo de trabalho, nós temos classe judicial própria no PJE, o EX provas, né, execução provisória. Então, se houver recurso em relação à execução provisória, não haveria a menor dificuldade. A dificuldade está em processar aquele recurso, porque, como nós bem sabemos, quando você recebe um RO e remete os autos ao tribunal, você não consegue praticar mais nenhum ato naquele processo. Então, se houver o RO, é imperioso que se protocolize um novo processo, a fim de que nele os atos subsequentes, sejam o processamento do RO, ou, como eu disse anteriormente, se não houver RO, utilize o cumprimento de sentença, que cabe à liquidação, à execução. Claro que outros probleminhas surgirão no curso dessa tramitação, mas... Se fosse fácil, não estavas aqui, né, Reinaldo? Se tivesse isso completamente desenhado, nós não teríamos nenhuma dificuldade. Não teríamos matéria para live, né? Não tinha material para live. Mas assim, Reinaldo, aqui tem muitas perguntas. Aqui eu acho que foi a Lola. Boa noite, Lola, que foi nossa, né, que foi assessora da doutora Gisele há muito tempo, hoje está advogando. A minha diretora de secretaria também. É verdade, é mesmo. Sendo o caso de desmembramento, né? Aqui ela pergunta: esse desmembramento vai gerar um novo número de processo? Vai ser um processo incidental, autônomo? Como é que será esse desmembramento, Reinaldo? O PJE, Beatriz, só tem uma classe judicial para ação incidental, que é a oposição. Então, quando do cadastramento de novo processo, seja para cumprimento de sentença, seja o cadastramento de um novo processo para receber o RO, processar ele ali e depois praticar os atos de liquidação e execução, nas duas hipóteses, cumprimento de sentença ou outra ação, nos dois casos será um novo processo. Não tem outra solução hoje dentro do PJE. Hoje dentro do PJE. A previsão do CPC é no sentido de que liquidação e cumprimento dessa sentença parcial seja realizada em autos suplementares. Essa é a previsão legal do CPC. Mas o PJE não tem autos suplementares. Tem essa previsão. Ainda não, né, Reinaldo? Não. Porque ninguém tinha ainda feito não. o jump, né? Ainda não. Quem sabe, né? Quem sabe mais para frente, né? Reinaldo, a gente já está quase 9h20. Eu vou fazer assim, eu vou derrubar, tá? A live, já vou deixar com uma nova pergunta, né? Então, esse novo processo vai iniciar em qual fase? Conhecimento, liquidação, se a sentença ainda não estiver liquidada, ou na execução se liquidada? Essa pergunta, pessoal, depois dos comerciais. Voltem, a gente vai derrubar. Esta live, estão perguntando, sim, vai ficar salva aqui no IGTV da Amatra 12. Aguardamos todos, já voltamos. Ok.